Olá, mais um vídeo aqui no canal ArtSec. Hoje nesse vídeo vou discorrer o assunto sobre números pseudo-aleatórios e aleatórios verdadeiros. Números determinísticos e não determinísticos, PRNGs e TRNGs. Vamos lá. Princípios. PRNGs, Pseudo Random Number Generators, e TRNGs, True Random Number Generators. Eles desempenham várias aplicações na criptografia, né? E fora da criptografia também. Mas dentro da criptografia, por exemplo, geração de chaves de seção, geração de chaves para algoritmos assimétricos, né, de chave pública, além de utilizar para sobreescrever dados em dispositivos de armazenamento. Por exemplo, você pode pegar um gerador de números verdadeiramente aleatórios ou pseudo-aleatórios e sobreescrever um disco rígido, né? Por exemplo, num disco rígido, muitas vezes os seus dados que foram supostamente apagados, que você apagou no seu disco, na verdade não estão apagados, estão lá, né? Se você só excluir, eles vão estar lá. Então, para ter certeza de que você excluiu aquilo, tem que sobreescrever o disco todo, na verdade, né? Existem vários métodos para isso, mas aqui neste vídeo vamos falar mais sobre a teoria e também um pouco de prática dos números pseudo-aleatórios. Próximo slide. Aleatoriedade dos números. Nos números determinísticos, a sequência de números seja aleatória em algum sentido estatístico bem definido. Distribuição uniforme. A frequência de ocorrência de cada um dos uns e zeros deve ser aproximadamente a mesma. Independência. Nenhum valor na sequência pode ser deduzido a partir dos outros. Ou seja, os números, os zeros e uns anteriores, não podem servir para poder deduzir os posteriores, né? Os números posteriores que são gerados. PRNGs. Então, algoritmos determinísticos, Pseudo Random Number Generators, produzem sequências de números que não são estatisticamente aleatórias. Se o algoritmo for bem construído, as sequências passarão nos testes de aleatoriedade. Na maioria das circunstâncias, os números pseudo-aleatórios funcionarão muito bem, mesmo que não sejam verdadeiros, são bastante aceitos. Requisitos PRNGs. Um PRNG toma como entrada um valor fixo denominado semente. Produz uma sequência de bits de saída usando um algoritmo determinístico. O PRNG necessita de uma semente que vai gerar números verdadeiramente aleatórios para poder gerar os números pseudo-aleatórios. Um adversário que não conhece a semente seja incapaz de determinar a sequência pseudo-aleatória. Não há um teste isolado que possa determinar se um PRNG gera números que têm característica da aleatoriedade. Imprevisibilidade. Com verdadeiras sequências aleatórias, cada número é estatisticamente independente dos outros na sequência, portanto imprevisível. Verdadeiras entre aspas, porque são pseudo. Devido a números não determinísticos terem limitações, é mais comum implementar algoritmos que geram sequências que parecem aleatórias. Aqui os tipos de imprevisibilidade. Tem a imprevisibilidade direta. Se a semente é desconhecida, o próximo bit de saída na sequência deverá ser imprevisível. Imprevisibilidade inversa. Não deverá ser viável determinar a semente a partir do conhecimento de quaisquer valores gerados. Exatamente como anteriormente explicado já, é gerado números aleatórios. Não deverá ser viável determinar a semente a partir do conhecimento de qualquer valores gerados. Ou seja, tanto no PRNG, tanto no TRNG, os números que são gerados anteriormente não devem servir para determinar a próxima sequência de números.
NIST. Vamos só dar um overview rapidamente aqui. O que é o NIST? O NIST é o National Institute of Standards and Technology. É um departamento dos Estados Unidos, americano, né? É o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia. Aqui é só um parágrafo mesmo, só para entendermos o que é o NIST. É uma agência governamental dos Estados Unidos que uma de suas missões é criar padrões de tecnologia, incluindo a geração de números pseudo-aleatórios. Então, ela faz os padrões americanos que nós seguimos aqui também, inclusive nos sistemas operacionais que nós utilizamos, enfim, nos algoritmos de criptografia, de geração de números pseudo-aleatórios, de geração de hash, enfim. Mas aqui uma curiosidade, né? No vazamento de informações do Edward Snowden, nos documentos liberados, ficou claro que o NIST colaborava, ou colabora, né, com a NSA, criando uma backdoor no algoritmo. Não sabemos se hoje ainda isso acontece, supostamente acontece ainda, mas lá nos documentos de 2013, né, se não me engano, estava lá essa afirmação de Edward Snowden, né, nos documentos. Enfim, qual que é o documento? É o NIST SP822. O que diz ali? Uniformidade. Qualquer ponto na geração de uma sequência de bits aleatórios ou a ocorrência de 0 ou 1 é igualmente, ou seja, a probabilidade de cada um é exatamente meio. Tem que ter uniformidade esse gerador de números pseudo-aleatórios, segundo o documento do NIST. Né? Já sabemos quem é o NIST. Então, escalabilidade. Qualquer teste que se aplique a uma sequência também pode ser aplicado a subsequências extraídas aleatoriamente. Consistência. O comportamento de um gerador precisa ser coerente entre os valores iniciais. A semente tem que ser coerente aos valores iniciais que a semente gerou para aquele algoritmo PRNG, Pseudo Random Number Generator, que ele recebeu do TRNG. Então, requisitos da semente. A semente serve como entrada do PRNG, deverá ser segura. O PRNG é um algoritmo determinístico. Se o adversário puder deduzir a semente, então a saída também poderá ser estabelecida. Geralmente, a semente é gerada por um TRNG. É um True Random Number Generator, que recebe uma fonte de entropia, gera números aleatórios verdadeiros, e o algoritmo PRNG recebe e gera um fluxo de bits pseudo-aleatórios. Então, os TRNG são não determinísticos, são um pouco ineficientes em relação ao PRNG, obviamente, né? Porque tem que ser gerado números verdadeiramente aleatórios, tem que ter uma fonte de entropia verdadeira também, né? Para gerar números verdadeiramente aleatórios, precisa de uma fonte de entropia. E por consequência dessas características, os TRNGs são aperiódicos, não apresentam períodos, a sequência não se repetirá. Se repetirá somente por acaso. Se ele se repetir, é por acaso. Nos PRNGs, a sequência pode se repetir em determinado momento, porque são determinísticos. Entropia. No caso aqui, são várias fontes de entropia. Falando de sistema operacional Linux, falando de sistemas operacionais, no caso aqui, geralmente coletados, por exemplo, no Linux, ruídos do HD, som e vídeo, pressionamento de teclas, movimentos do mouse. Para a geração desse tipo de entropia, existe hardware especializado. Existe como se fosse mini pendrives, que não são pendrives, obviamente, eles geram essa entropia através de curto-circuitos, energia elétrica ali naquele mini dispositivo, na USB do computador. Ele serve como uma entropia para gerar esses números verdadeiramente aleatórios. E existe a Quantum Number Generator, geração de números verdadeiramente aleatórios, TRNGs, usando computação quântica. Daí já é outro nível, né? Mas já está em estudo, já está em prática, inclusive, parte disso. Agora, vamos para a prática aqui no nosso Linux. Né? Vamos para a prática, eu vou sair aqui do nosso slides e vamos para a prática.
Vamos pegar aqui um console aqui no nosso Linux, um terminal, aumentar um pouquinho mais a fonte. Por exemplo, como que nós vemos a entropia gerada aqui no nosso sistema operacional Linux? Como que nós vemos isso? Como que nós podemos ver a geração dessa entropia aqui no nosso sistema operacional Linux? Um comando que nós podemos fazer é cat /proc syskernel random /entropy available. No meu caso aqui, a entropia está em 3.738. Se nós formos de novo, 48, 50, ou seja, ela sempre está aumentando cada vez mais, no meu caso aqui. Se nós formos para, por exemplo, um sistema operacional aqui, um servidor, por exemplo, como exemplo vou usar um Debian aqui como exemplo, e nós formos cat /proc sys /kernel /random /entropy available 686. Como que aumenta a entropia? Tá? Existe um programinha chamado, que é um daemon, né? apt install raveged, ele vai colocar mais entropia aqui no sistema operacional. Então, como que nós instalamos? apt install. No caso do Arch Linux é a pacman install, pacman-s raveged. No caso do Red Hat Enterprise, dnf install, yum install, enfim. Fedora, mesma coisa, CentOS, mesma coisa, enfim. Mas ele, como é um daemon, então nós vamos entrar como root. Aqui não tem o su, maravilha, su. Vamos colocar aqui systemctl status raveged está desabilitado, vamos startá-lo. Vamos agora ver a entropia novamente. Foi para 2.444. Não vou conseguir ver anteriormente, mas não importa. 600 e pouco. Agora está 2.445. 2.457, enfim, ele vai aumentando e vai aumentando essa entropia no sistema operacional. Maravilha. Aqui no nosso Debian. Vou entrar aqui no meu terminal do meu sistema aqui que está instalado no computador. Que aqui a entropia, no caso, é 3.604. Maravilha, então. E para nós vermos aqui no nosso sistema quais são os o hardware, né, que está disponível, além daquele hardware, obviamente, que você compra ele, né, que são dispositivos, como eu já disse, pequenos, como um pendrive, que geram essa entropia. Mas no próprio Linux tem como ver, o kernel tem isso, né? Então, cat /sys class misc hw underline random /rng, daí tem o available. No meu caso é o ccp-1-rng. Então, rng current, que está selecionado, e o selected 0. Enfim, que só tem um, né? No meu caso aqui só tem o ccp-1-rng. Existem outros, cada processador, cada sistema vai ter o seu, né? Se você tiver um processador Intel é outro, ou outras marcas, outras versões de processadores, enfim. Os processadores têm geração de números pseudo-aleatórios também, mas, é claro, para ter certeza é melhor usar um hardware especializado para isso, obviamente, né? Usando aqui o RNG Tools, nós podemos ver aqui, fazer um teste, né? Entrar como root aqui. Então, voltando aqui no terminal, novamente,
Existe o RNG Tools para injetar mais entropia. Se você usa um hardware especializado para isso, como por exemplo TRNG Hardwares, a gente pode pesquisar aqui rapidamente. Existem diversos hardwares, puxando aqui, ó, para isso. Diversos hardwares para isso, para nós podermos aqui no DuckDuckGo, placas, enfim, TrueRNG, enfim, tem vários. Tem um que me recordo que é o Kauski. Aqui, ó. Aqui temos a Kauski, é autosmetrum.org, Kauski. Esse é o hardware que gera os números verdadeiramente aleatórios, fisicamente. Aqui está a explicação, como funciona. Aqui tem a esquematização dos circuitos do hardware, a versão. Muito, muito, muito bom mesmo. Existem muitos outros geradores de números verdadeiramente aleatórios, não determinísticos. Então está maravilhoso. Mas aqui no caso, podemos dar um pacman install, -s install ou apt install. No caso, rng-tools. Vamos instalar o RNG Tools. Já está instalado no caso da minha máquina. Existe uma configuração para quem não tem, no caso, um hardware especializado. Conf d rngd rng opts -r /dev hw rng. Nós podemos pegar a entropia desse /dev hw rng, que é o que está disponível aqui no nosso computador, no caso no Linux, né? Se você tem um hardware especializado, você indica ali, ou ele mesmo reconhece o próprio RNG Tools. Existe uma forma de fazer testes com o RNG Tools para ver se isso está sendo gerado, corretamente. Dá para dar um cat aqui. Primeiramente, systemctl status rngd, hardware rng entropy getter daemon. O RNG ele colhe a entropia, né? Hardware RNG entropy. Então, vamos dar um start nele. E o status novamente está rodando, olha lá. O sr bin rngd -f -r /dev hw rng. Ele está colhendo daqui a entropia. Por exemplo, xdump -c /dev hw rng. A entropia está vindo dali. Na verdade, -c não precisa. Está vindo a entropia daqui. Podemos pegar e dar um cat em /dev /random pipe rng teste -c 1000 para ver quantos erros geram. Falhas, uma falha, 0 falhas. Ou seja, ele está gerando uma boa entropia com esse hardware próprio aqui do próprio computador. Se colocarmos mais testes aqui, 10.000, por exemplo, vai aparecer mais erros. 8 erros. Se colocarmos o random, que ele é pseudo aleatório, 7 erros. 7 erros. Enfim, vamos colocar 1000 novamente. 1 erro. 3 erros. Enfim, ele é pseudo aleatório. 0 erros, 2 erros. Isso é aleatório, né? É uma forma de testar. É uma forma de testar até o hardware que se compra, né? Existem outras formas de teste, obviamente, mas dá para usar o RNG Tools para isso. Enfim, o vídeo era esse. Essa aula, né? Como se fosse uma aula com slides e com a parte prática aqui no sistema operacional Linux. Instalou Ravegd para gerar mais entropia no sistema, ele colhe mais entropia, mouse, teclado, enfim, HDs, para gerar essa entropia e fazer com que gere mais entropia e possa esses números verdadeiramente aleatórios
serem mais confiáveis, né? Enfim, o vídeo era esse. Muito obrigado por assistir este vídeo e até mais.